Queria, antes de prosseguir, antes de entrar propriamente no Kripke, vamos falar um pouquinho sobre algumas pequenas diferenças entre Frege e Russell. Algumas delas vão ter importância no entendimento de Kripke, outras não. Tá? Deixa eu começar pelas que não serão importantes na discussão de Kripke. Como eu disse, a ideia de Frege a respeito de nomes próprios é que nomes próprios são equivalentes em sentido a descrições definidas. Né? Mais uma vez, repito, ele nunca disse isso explicitamente e tem leitores de Frege que discordam, dizem, não, Frege nunca disse isso, portanto a gente não pode assumir isso. Mas todos os exemplos que ele dá de sentido de nomes próprios são sentidos que também são sentidos de descrições definidas. Tá? Então, o sentido do nome Aristóteles é o sentido de algo do tipo o maior filósofo da antiguidade, discípulo de Platão, ou autor da metafísica. Tá? Então, Frege diz que os nomes próprios são equivalentes ou expressam um sentido, que é o sentido de uma descrição, ou pelo menos nós e muita gente interpreta Frege dessa maneira. E Russell disse que nomes próprios ordinários, que são aqueles nomes que nós usamos, tá? Paris, Marco Rufino, Donald Trump, e também nomes para coisas, eventos na Revolução Francesa e assim por diante. Também são esses nomes próprios ordinários, segundo Russell, são abreviações. Russell é mais explícito e mais incisivo aqui. Nomes próprios ordinários são abreviações de descrições definidas. São descrições definidas disfarçadas. Na verdade, quando você encontrar o nome Pegasus ou o nome Trump, ele está disfarçando uma pequena descrição definida que está ali atrás. Tá? Pequena ou grande, né? Pode ser que seja uma descrição complexa. Por exemplo, o nome Covid é a abreviação de uma descrição provavelmente complexa, né? Um vírus ou epidemia que tem tais e tais características e assim por diante. Tá? Isso, então, há uma certa semelhança entre a visão de Frege e de Russell nesse aspecto. Tá? Pelo menos os leitores do século XX, final do século XX, entenderam dessa maneira. Agora, como nós dissemos, há duas condições para que a descrição definida esteja falando de um objeto. Há duas condições. Porque senão, se as condições não estão satisfeitas, o uso da descrição definida é um uso ilegítimo, ou ele é semanticamente defectivo. Né? Algo que é semanticamente defectivo é algo que não cumpre a sua função. Tá certo? Então, um nome, por exemplo, sem que nenhuma regra seja fixada para aquele nome, por exemplo, vou introduzir o nome Zimo, e para por aqui, eu não digo para você, não aponto, Zimo é fulano, eu simplesmente introduzi uma expressão que me veio à cabeça, é o nome Zimo, tá certo? E não te dou nenhuma regra, não aponto para o objeto, digo Zimo vai ser isso aqui, etc, etc. Então, a expressão Zimo é uma expressão defectiva do ponto de vista semântico, tá certo? Do ponto de vista de expressar um objeto, do ponto de vista de fazer parte de sentenças, e essa sentença expressando uma coisa que é verdadeira ou falsa. Por exemplo, se eu começar a dizer Zimo é poliglota, verdadeiro ou falso? Tá? Zimo é bonito. Zimo passou vergonha na derrota do Brasil para a Alemanha em 2014. Tá? Eu estou dizendo coisas que são verdadeiras ou falsas? Você vai dizer, olha, mas nós não sabemos o que é Zimo. Nós não sabemos nem se a sentença é sintaticamente bem formada. Pode ser que seja uma sentença completamente sem sentido, sem pé nem cabeça. Então a expressão Zimo, aparecendo aqui, caindo aqui, simplesmente como uma sequência de sons, ela é semanticamente defectiva, ainda que ela possa servir para outras funções. Eu posso assustar você gritando Zimo, tá? Eu posso contar uma historinha para as minhas filhas e falar de Zimo, tá certo? Então ela pode servir certas funções, mas semanticamente ela é uma expressão defectiva, uma expressão com defeito, porque não cumpre a função. Zimo tem cara de um nome próprio, tá? Eu gostaria que ele fosse um nome próprio, mas na ausência desse ritual de apresentação, de apontar para um objeto, dizer Zimo é esse, ou então pelo menos se dá uma descrição. Não, Zimo foi a primeira pessoa que eu encontrei na rua hoje, cujo nome eu não sei, e estou dando o nome Zimo. Ah, bom, agora eu agreguei uma descrição
ao nome exímio, agora ele passou a ter um significado, agora ele passou a ter poder cumprir uma função semântica. Antes disso, ele é semanticamente defectivo, não cumpre a função de nome próprio. Tá? Então, uma descrição definida que não satisfaz as seguintes duas condições é uma descrição definida defectiva do ponto de vista semântico. Primeiro, quer dizer, descrição definida. Sempre, de agora em diante, sempre que falarmos de descrição definida, a primeira coisa que tem que vir à sua mente é a estrutura da descrição, que é um artigo definido, tá certo? Seguido de um conteúdo descritivo. Então, o presidente do Brasil em 2020. O futuro presidente dos Estados Unidos eleito em 2020. Tá certo? A gente não sabe ainda quem vai ser, né? Podemos até torcer, mas a gente não sabe quem vai ser, mas há um conteúdo descritivo, o presidente dos Estados Unidos eleito em 2020, tá? E a colocação de um artigo definido na frente. Colocar artigo definido, filosofia do artigo definido. Colocou o artigo definido na frente, você está fazendo menção ou tendo a intenção de se referir a um determinado indivíduo, tá? A uma determinada entidade, um particular, um indivíduo em particular. Tá? A gente tem, no português nós temos o artigo definido masculino e o artigo definido feminino. Isso é uma indicação de que queremos nos referir a algo do gênero feminino ou algo do gênero masculino. O alemão tem um terceiro, que é o neutro, tá certo? E o inglês só tem o de. Tá? Mas colocou o artigo definido na frente, a intenção do falante é sempre a mesma, é se referir a um objeto particular. E o objeto particular só pode ser referido, ou só pode existir esse objeto particular, se a descrição, o lado descritivo que se segue, por exemplo, presidente do Brasil em 2020, ou a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2020. Tá? Então, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, presidente do Brasil em 2020, isso tem que satisfazer duas condições para a descrição ser semanticamente completa ou funcionar. Primeira condição, que nós chamamos de existência, é que tem que haver no mundo pelo menos um objeto que satisfaz a descrição. Tá? E segundo, nós chamamos de condição de unicidade, é que tem que haver no mundo, no máximo, um objeto que satisfaz. Olha, pelo menos um é um tipo de requisito e no máximo um é outro tipo de requisito. Tá? Agora, combina os dois, significa que tem que haver um e apenas um objeto que satisfaz aquele conteúdo descritivo. Então, a descrição definida ela pode ser defectiva de duas maneiras. Uma maneira dela ser defectiva é não satisfazer a condição de existência. Tá? Quando eu digo, por exemplo, o rei do Brasil em 2020 é calvo, ou sábio, ou burro. Tá? Por quê? Porque não existe nenhum objeto que satisfaça a condição de ser rei do Brasil em 2020. Ou então, o ganhador do Prêmio Nobel de Culinária de 2020 é argentino. Né? Ganhador de Prêmio Nobel de Culinária não existe nenhum objeto no mundo que satisfaça essa descrição, porque não existe ainda Prêmio Nobel da Culinária. Eu acho que deveria existir, mas não existe ainda, tá certo? Então, não tem nenhum objeto no mundo, por mais exímio que seja um cozinheiro ou cozinheira, que caia sob essa descrição, que tenha essa propriedade, a propriedade de ser ganhador do Prêmio Nobel de Culinária em 2020 ou qualquer ano, tá certo? Então essa é uma maneira em que a descrição pode ser defectiva, ela pode não funcionar porque não existe nenhum objeto. Então, o rei do Brasil em 2020, o ganhador ou a ganhadora do Prêmio Nobel de Culinária em 2020, o Prêmio Nobel brasileiro de Medicina, até hoje o Brasil não ganhou ainda nenhum Prêmio Nobel, tá certo? Mas esses são descrições que, em virtude do mundo empírico, não tem nenhum objeto que satisfaça, mas pode ter descrições que não existe nenhum objeto por força de uma lei lógica ou matemática. Então, por exemplo, o objeto que é, ao mesmo tempo, branco e transparente. Tá? Não existe nada que seja branco e transparente, tá? Por força de uma lei lógica. Tá? Se é branco, não pode ser transparente, porque ser transparente significa não ter cor. O maior número primo. Não existe maior número primo. A sequência de números primos é infinita, tá certo? O maior número primo. Então não tem o maior número primo.
tá? O maior número natural, o menor número real maior do que zero. Tá? Se vocês se lembram um pouquinho da matemática de números reais, tá? O número real vai se aproximando infinitamente do número zero sem nunca chegar lá. Então não existe o menor número real maior do que o número zero. Tá? E assim por diante. Existe uma série de descrições que são defectivas porque falha a condição de existência. Agora, pode falhar a condição de unicidade. Tá? Esse ano nós tivemos, por exemplo, 2020, acabou de ser anunciado essa semana que há 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina. Ele foi oferecido para 3 pesquisadores, né, que descobriram o vírus da hepatite C. São 3, cujos nomes eu não me lembro. Mas se eu disser o seguinte, o ganhador, eu conheço o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, ou então o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2020 é legal. Tá? O ganhador, você sabe de quem? Alguém sabe de quem eu estou falando? Tá? Não, porque não existe um único indivíduo que satisfaça essa descrição de ser o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Tá? Ou então, se eu digo, querendo me referir a uma pessoa, tá? O aluno de filosofia na minha turma de contemporânea é inteligente. Tá? Pode ser que todo mundo seja inteligente, mas eu quero me referir a um indivíduo em particular. Tá? Agora, ao colocar dessa maneira, a minha expressão é uma expressão defectiva, porque tem vários alunos na turma de contemporânea nesse semestre. Tá? Então, a expressão está falhando por não satisfazer o requisito da unicidade. Tá? Frege fala em várias ocasiões da seguinte maneira: eu só posso colocar o artigo definido na frente de um conteúdo descritivo se eu primeiro checar e estiver seguro que a existência e a unicidade estão satisfeitas. Né? Agora, no caso de Frege, existência e unicidade não são parte daquilo que é dito. Se, por exemplo, eu disser o Prêmio Nobel de Medicina de 2020 é cientista, médico e etc., tá? Eu não estou dizendo ao mesmo tempo, de acordo com Frege, eu não estou dizendo ao mesmo tempo que existe um e apenas um ganhador de Prêmio Nobel da Medicina em 2020, que seria falso, seria uma coisa falsa. Né? Se eu dissesse, por exemplo, o ganhador de Prêmio Nobel de Medicina de 2020 vai ganhar um prêmio de $1 milhão e existe um e apenas um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 2020. O que eu disse é falso, porque não existe apenas um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Diferentemente de a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2020 vai ganhar um prêmio de $1 milhão, tá? E existe uma e apenas uma ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2020. Nesse caso eu disse algo verdadeiro, mas essa segunda parte, e existe um e apenas um, de acordo com Frege, não é algo que eu esteja dizendo, não é algo que eu esteja dizendo, mas sim é algo que eu estou pressupondo. Dizer versus pressupor é uma distinção que vai ser muito importante, principalmente na filosofia da linguagem do século XX. Tem coisas que nós dizemos, ou coisas que são uma consequência lógica daquilo que nós dizemos, né? E tem coisas que nós nem dizemos, nem são consequências lógicas, mas são pressupostas. Por exemplo, o tempo todo eu estou falando aqui com vocês, em português, e eu não estou dizendo que vocês entendem o português. Eu não estou dizendo que vocês entendem o português, eu não estou dizendo que vocês vão estar entendendo as frases que eu estou falando, mas eu estou pressupondo. Tá? Eu estou pressupondo, quer dizer, é algo que se alguém me disser, mas Marco, eles não entendem português, então eu vou mudar a língua, tá certo? Vou passar a falar em outra língua, mas eu não vou dizer que aquilo que eu disse antes era falso. Até agora esse vídeo era um vídeo falso, porque dizia que vocês entendem o português. Não vou dizer isso. Eu vou dizer que até agora eu pressupunha que quem está assistindo esse vídeo entende o português. Eu estava pressupondo, estava assumindo que quem entende o português, mas era uma pressuposição falsa. A pressuposição era falsa, mas o que eu disse não era falso.